Paz do Senhor, irmãos. Daqui a pouco estaremos dando início a mais uma escola bíblica dominical. Nessa manhã, nosso presbítero Maio já está aqui. Paz do Senhor, irmã Margarida, Helenice. Paz, Maia. Irmã Josinete. Paz do Senhor, irmã Rafaela. Irmãos, já vão compartilhando o link. Seu WhatsApp, no Facebook. Chama todo mundo, convida todo mundo para que hoje nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Eu esqueci de falar com o Tarcísio para ver se ele vem à noite. Vai ser. Tem que ter ele e um Juliano. Se você falar, vai ter um Tranquilo. Oi? Você não dá repetidão? Usamos, mas não juntou muita coisa não. Nem repetidor e nem um adaptador de som. Não funcionou nada. Então, eu estava vendo o vídeo, o cara falou que usava o celular como webcam. Aí ele falou assim, vai dar um LEDzinho, que é aquelas travadinhas. Mas é bem menos do que pelo Wi-Fi. Aí tem que testar. Vamos ver. Se Deus quiser, vai acabar rápido, Antônio. Amanhã o comércio de Caxias começa a funcionar normalmente. Daqui a pouco estão liberando as outras coisas também. Aí tem que ver como é que vai fazer. Tomara que termine logo. Mas eu acredito que, sei lá, acho que eu não vai ter nesse mês de junho todo, não. Acho que isso. E vão botar agora para ver como é que vai ficar e vão começar a liberar gradualmente as coisas. Acho que em junho, se Deus quiser, a gente já está de volta já. Deixa eu ver aqui. Pai do Senhor, meus amados, 9h01. Nós vamos dar mais um tempinho aí para os irmãos irem conectando. Louvado seja o nome do Senhor por mais esse dia que o Senhor nos concede, já estamos na presença dEle para aprender da sua palavra. O André, paz do Senhor. Deixa eu só abaixar aqui. Mamarinete, a paz do Senhor. Mamarizete. Minhas amadas irmãs, saudade de vocês. Cris, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmã Leci também. Aos outros irmãos que estão nos assistindo, que estão acompanhando conosco essa aula. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Só antes de começar a nossa aula, irmão, eu gostaria de lembrar que hoje à noite é o nosso culto de Santa Ceia, tá? Esse mês, excepcionalmente, nós alteramos o horário, colocamos para a noite, para realizarmos assim à noite, porque entendemos que à noite nós tenhamos mais pessoas nos acompanhando, né? Participando da mesa do Senhor.
Então, que você possa aí se preparar, como já tem aí as instruções. Separe só um pouquinho do suco de uva, só aquilo que você for usar com a sua família. A mesma forma também o pão, você pode separar só os pedacinhos de pão que você vai usar com a sua família. E nós estaremos assim, participando da mesa do Senhor nessa noite, às 19 horas, né? Não perca, se prepare, né? Que Deus com certeza irá fazer algo poderoso nessa noite, né? Em prol do seu povo, nos fortalecendo, nos alimentando, nos auxiliando a enfrentar esse período de adversidade, né? Nós estamos acabamos de falar aqui com o irmão Antônio que as autoridades já estão pensando num relaxamento, né, dessa questão, e que acredito que brevemente poderemos estar novamente reunidos, adorando ao nome do Senhor, né, fazendo aquilo que nós sempre fazemos, né, estarmos congregados adorando o nome do Senhor. É sempre bom estarmos juntos, né, e aí depois cada um com seu professor, na sua classe, na sua congregação, acompanhando sempre a palavra de Deus, a escola bíblica dominical, né, os cultos, e aí nós vamos voltar a ter o nosso ritmo, né, novamente. Enquanto isso, estamos aqui fazendo a obra do Senhor, fazendo aquilo que nós gostamos de fazer, que é ensinar a palavra de Deus, né, e aquilo que o Senhor nos chamou. Meus amados irmãos, a campanha de arrecadação do quilo não parou. Se você ainda tem alguma coisa para doar, então fique à vontade, nos comunique. Nós estaremos indo na sua residência também para retirar os alimentos. Da mesma forma também que se você é dizimista, não tem como entregar o seu dízimo na igreja, entre em contato conosco também. Nós estamos assim nos disponibilizando aí, recolher na sua residência também. E essa nossa semana que vai entrar, a gente retorna com o culto dos departamentos da nossa igreja. Amanhã, segunda-feira, culto de libertação, na direção do irmão presbítero Jorginho. Estará aqui com a equipe de libertação do campo de Parcanalândia, né? A irmã Mônica do Baixo Cavaleiro. Não sei se o irmão Luiz já está melhor para estar aqui, mas se ele estiver bem, eu sei que ele também vem. Os outros irmãos também que fazem parte da mesa de libertação, e estaremos aí adorando o Senhor amanhã num grande culto de libertação. Na quarta-feira, culto de doutrina, provavelmente será ministrado pelo nosso pastor Adilson, nosso pastor presidente, que graças a Deus está recuperado da Covid-19, né? Graças às orações, graças ao Senhor que tem sustentado o seu servo na terra, ele está bem. Já esteve aqui conosco na sexta-feira, já deu uma palavra para todo o campo de Parcanalândia, e graças ao Senhor. Na sexta-feira teremos então o culto, me falhou a memória agora, mas na sexta-feira, consagração. Sexta-feira, consagração, a partir das 19 horas. Então, sexta-feira eu convido você a fazer um jejum em prol da sua vida, né? E às 19 horas, vem estar conosco na consagração, louvando o nome do Senhor, separando as nossas vidas, dizendo ao Senhor que somos dependentes dEle. Meu amado irmão, minha amada irmã que está nos assistindo, também na quarta-feira, na terça-feira, a partir de meia-noite, nós estaremos assim entrando num propósito, né? Nossa irmã Valmira já disse aqui, na sexta-feira, no culto da União Feminina. Então, na sexta-feira, nós estaremos entrando em jejum, todo o campo de Parcanalândia. Estamos jejuando às terça-feira, meia-noite. O jejum vai até, né, na quarta-feira. Então, você faça um propósito com Deus, em prol da sua vida, em prol da igreja, em prol da nossa, né, da nossa vida espiritual, porque as adversidades elas não vão diminuir. A palavra do Senhor tem que se cumprir, né?
E precisamos estar fortalecidos no Senhor para que possamos resistir aos dias maus. Então, jejue. Terça-feira, meia-noite, todo o campo de Parquenalândia está entrando em propósito, em jejum, tá? Você que não tem o hábito de jejuar, comece a jejuar. É importante, é imprescindível para a vida do cristão o jejum. Então, comece a jejuar, coloque um propósito diante de Deus no seu coração de jejuar, para que nós possamos estar juntos aí, fortalecidos e fortalecendo uns aos outros. Amém, meus amados? Queremos também agradecer a Deus que tem consolado a família Nery, né? Nossa irmã Dulcineia, a sua família, que passou por um momento de dor e tristeza nessa semana passada, mas nós cremos que Deus, ele é todo poderoso para consolar e confortar, né? A morte, ela não, quando ela vem para o servo do Senhor, não é uma perda, né? É um ganho, porque nós sabemos que está descansando nos braços do Pai, está livre de todas essas mazelas que nós ainda temos que passar aqui nessa terra. Então, esse é o nosso consolo da família Nery, consolo da nossa irmã Dione, Dioneia, irmã Dulce, né, o Jailson, Jailton, Jorge e todos os outros parentes, né, nossa irmã Aline, para que fiquem descansando no Senhor, se alegrem no Senhor. É um momento difícil, mas é possível nos alegrarmos no Senhor, sabendo que o Senhor, ele tem cuidado de todos nós. E a vontade do Senhor, ela é soberana e é melhor para todos nós também, né? Então, que possamos continuar, que o Espírito Santo possa continuar confortando essa família e sempre nos regozijando no Senhor. Meus amados irmãos, nós iremos orar para começar, senão a gente vai entrar no outro horário aqui, já são 9 horas e 10 minutos. Eu sempre começo às 9h15, né? Que é o tempo da gente chegar na igreja, a orar, a louvar, né? E tudo. Então, nós vamos aí. Rogo os irmãos as orações pelo nosso pastor Joacir. Não tenho notícias dele ainda. Vou entrar em contato com a nossa irmã Miriam agora, assim que acabar a escola bíblica dominical, para saber do estado de saúde dele. Também quero agradecer a Deus pela vida do Breno, também, que o Senhor ouviu as nossas orações e deu vitória à família da nossa irmã Irlane, do nosso irmão Alci, né? A vida do Breno também, que Deus possa continuar abençoando, em nome de Jesus. E aos nossos outros irmãos, né? Nosso irmão Max Deon também, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, o nosso irmão já está praticamente recuperado também, né? A nossa irmã Gisele também, que graças a Deus também está aí agradecendo ao Senhor pela vida do seu irmão, né? Que saiu de mais de 30 dias de CTI, também por conta da Covid-19, mas a igreja entrou em oração e também o Senhor deu vitória, né? O Senhor fez um milagre na vida, né, do George, se não me engano é o nome dele, e com certeza nós estamos gratos ao Senhor. Nosso Deus, no momento da adversidade, ele se revela como Deus Todo-Poderoso, né? Aquele que faz milagre e aquele que cumpre a vontade dele. A vontade do Senhor sempre é melhor para nós. Por mais que nós não venhamos entender, né, de imediato. E aí eu até gostaria, assim, antes de iniciar a nossa aula aqui, em 2, 3 minutos que eu tenho ainda, de comentar uma coisa que eu comentei com a minha esposa essa semana, né? Os irmãos lembram que quando começou a questão da disseminação do vírus, eu fui uma das primeiras pessoas que fiquei doente. E estive no hospital. No momento que eu estive no hospital, eu não pude fazer o teste e fiquei muito mal mesmo, em casa, em quarentena. E depois fui melhorando, graças a Deus, mas fiquei mais ou menos 30 dias afastado da igreja, né? Não pude frequentar a igreja durante 30 dias e a gente não entende por que as coisas acontecem, né? E graças a Deus, essa semana, ontem, eu estava comentando com a minha esposa e eu falei, Deus, ele é poderoso, porque como se eu fui uma das primeiras pessoas a estarem, né, doente com esse vírus, hoje eu já devo ter imunidade, então eu posso sair e fazer a obra do Senhor, né? E estamos aí durante todo esse período de quarentena, todo esse período de
de pandemia, de reclusão social. Nós estamos aí podendo vir aqui, estar coordenando as lives juntamente com os irmãos, estar à frente dessa obra. Enquanto o nosso pastor ficou doente, o nosso vice-presidente ficou doente, nós estamos aí fazendo a obra do Senhor, Então, a gente não entende muitas das vezes por que Deus permite acontecer algumas coisas na nossa vida na hora, mas depois o Senhor, Ele nos revela a sua vontade, E nós podemos assim entender o porquê que Deus Ele permite certas coisas acontecerem em nossas vidas. E eu louvo a Deus, Estou feliz de estar aí coordenando toda essa parte da live, juntamente com os nossos irmãos aqui, o Antônio, o Natan, o Mateus, a Emily, que estão nos ajudando aí em algumas tarefas, E graças a Deus, aí nós podemos entender o porquê que o Senhor permitiu, para que hoje eu pudesse estar imune a essa doença, e enquanto as outras pessoas estão ficando doentes, eu não estou doente, e graças a Deus eu posso estar aqui fazendo esse trabalho para que a igreja não possa parar e a obra do Senhor também não possa parar, E eu louvo a Deus por isso e continue orando por nós. A gente crê que já está terminando esse período de isolamento, pelo que as autoridades estão colocando. Eles já vão conseguir começar a fazer o relaxamento, E aí nós vamos voltar aí a cultuar o Senhor juntos em nome de Jesus. Com algumas restrições, eu acredito que de início, talvez de início a gente tenha que reduzir o número de pessoas, fazer 1 ou 2 cultos por dia, mas vamos estar juntos novamente adorando o nome do Senhor. Meus amados irmãos, nós vamos orar para começar a nossa aula, Hoje a lição de número 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Então vamos começar a nossa aula orando ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus que venha nos revelar a sua palavra nessa manhã. Soberano e glorioso Deus, Pai eterno e santo, neste momento, Senhor da glória, que nós nos reunimos diante de Ti, Senhor, nós queremos ser gratos a Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, queremos ser gratos ao Senhor por todo o bem que o Senhor tem nos feito, ó Deus, pela salvação que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Jesus querido, porque se estamos de pé, Senhor, se conseguimos chegar aqui é porque a Tua mão de poder está estendida sobre as nossas vidas, ó Deus. Louvamos o Teu nome, Senhor da glória, por tudo que Tu és em nossas vidas. Pai querido e santo, queremos reconhecer os nossos erros e as nossas falhas diante de Ti, Senhor da glória, te pedir perdão nesta hora, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, ó Deus. Nos lava, nos limpa, Senhor da glória, lava nossas vestes no Teu sangue, Senhor, nos santifica, nos purifica, Pai querido, para que possamos estar, Senhor, contigo naquele grande dia. Pai eterno e santo, nós louvamos a Ti, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada pessoa que tem assistido essas lives, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, que Tu venha abençoar poderosamente, Senhor da glória, que nesta hora, Senhor, que nós iremos, ó Deus eterno, começar a estudar a Tua palavra. Pedimos ao Teu Espírito Santo que venha nos revelar a Tua palavra, Senhor, nesta manhã, que esteja trazendo entendimento a cada um dos Teus filhos, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus eterno, a cada um que está, Senhor da glória, estudando a Tua palavra nesta manhã, ó Deus, traga entendimento, Senhor da glória, a cada um dos Teus filhos, que a Tua palavra venha descer até os nossos corações e promover mudanças em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor da glória, continua nos abençoando, Senhor, continua nos fortalecendo, Pai querido, através da Tua palavra. Senhor, nos ensina como Te servir, Senhor, nos ensina, Pai querido, como, Deus eterno, o Senhor quer que nós venhamos fazer a Tua vontade, o Teu querer. Senhor da glória, continua nos abençoando, Senhor, ser conosco nesta manhã, tirando todo o bloqueio, Senhor da glória, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, e que a Tua palavra possa penetrar em cada coração nesta manhã. Pai eterno e santo, fica conosco, nos abençoando, é o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pedimos ao Espírito Santo que venha falar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, então nós vamos começar. A nossa lição de hoje, ela continua, na carta de Éfeso, aos Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, e nós vamos continuar falando agora sobre por que Paulo ele vai trazer a questão da alegoria, da comparação da igreja com um edifício, com uma construção. Primeiro, eu quero trazer à sua memória o seguinte:
Nós falamos aqui nas primeiras aulas que a cidade de Éfeso era uma cidade suntuosa, uma cidade muito rica, porque era uma cidade portuária. Geralmente as cidades portuárias que tratavam de negócios, de comércio, eram cidades muito ricas e essas construções eram muito suntuosas. E a gente vai perceber que lá em Éfeso, o pessoal de lá era muito idólatra, né? Então tinha lá um templo, um enorme templo, um templo muito lindo, majestoso, ficava praticamente no centro de Éfeso, que era o templo da deusa Diana, e esse templo, ele chamava a atenção de quem passasse ali por Éfeso, então ele não passava desapercebido. Como as pessoas de Éfeso eram idólatras àquela divindade, né? Aquele tipo de culto, né? Um culto onde tinha muita prostituição, muita coisa. Então o que acontece? Paulo usou aquela questão do edifício para trazer um ensinamento à igreja de Éfeso. Lembrando, irmãos, que a igreja de Éfeso é uma igreja que era composta de várias pessoas, era composta de judeus, de gentios, de servos, de senhores, de livres, de escravos. Então era uma igreja multifacetada, era uma igreja que ao mesmo tempo era uma igreja que estava iniciando na sua caminhada, né? Precisava de orientações, mas ainda era uma igreja muito imatura, ainda era uma igreja que estava presa às questões ainda de alguns costumes judeus, né? Fazia a separação entre os judeus e gentios, não entendia muito bem por que eram agora um só corpo, por que agora eles professavam a mesma fé, não tinham muito essa questão desse entendimento, e Paulo, observando isso, então vai escrever essa carta aos Efésios para poder trazer ao esclarecimento deles tudo isso que eles precisavam entender sobre a nova vida em Cristo. Então nós já falamos aqui da questão da eleição, da predestinação, da salvação, falamos de outras questões aqui, né? Falamos das questões da santificação, de que fomos chamados para viver uma vida de santidade, não uma vida que traga uma vida de continuidade no pecado, mas uma vida de santidade. Falamos sobre as bênçãos espirituais que só os eleitos e predestinados à salvação eles podem desfrutar. Então falamos sobre vários assuntos e vemos aqui, nós estamos discorrendo aqui sobre várias coisas, né, que era necessário que a igreja de Éfeso viesse a aprender. Então, na verdade, nós precisamos agora, vamos entender por que Paulo vai trazer essa alegoria, né, do edifício. Então, já falamos aqui que ele vai se espelhar ali naquele templo enorme e vai trazer para nós, né, essa explicação sobre o fundamento da igreja e vai usar justamente um edifício, uma construção que tem seu fundamento, que tem a sua base, para poder explicar isso à igreja de Efésios. Então vamos lá. O título da nossa lição é Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Muito bem. O texto áureo vai trazer para a gente assim, Efésios capítulo 2, versículo 20. Acompanhe aí na sua Bíblia, você que não pôde pegar a sua revista. Efésios capítulo 2, versículo 20 vai dizer assim para nós: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Então, na verdade, ele está trazendo para a igreja de Éfeso aqui um esclarecimento acerca do quem é que baseia a igreja, no que se baseia a igreja. A igreja não se baseia, primeiro, né, a ideia aqui a igreja não se baseia em ensinamentos humanos. Em nenhum parâmetro humano, a igreja não está baseada em nenhum parâmetro humano. Até porque quem estabeleceu os parâmetros para que a igreja pudesse se conduzir na face da terra foi o fundador da igreja, que foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, através da sua morte na cruz, ele vai desfazer a inimizade que existia entre Deus e os homens e entre os homens e os homens. Então, desfazendo essa inimizade, agora se forma um novo povo. Esse novo povo é a igreja de Cristo. E agora ele mesmo estabelece os parâmetros através do evangelho que ele pregou, né, que o próprio Jesus Cristo pregou, para que a igreja pudesse estar baseada e fundamentada. Então, quem é a base da igreja? O próprio Jesus Cristo.
Aí a palavra de Deus vai falar assim, que ele é a pedra de esquina ou a pedra angular. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem, não sei se vai dar para os irmãos perceberem muito bem, né? Essa imagem aqui, olha, vê se os irmãos conseguem ver, mas essa imagem é a imagem de uma pedra de esquina. Essa imagem aqui, ó, você está vendo essa pedra aqui, onde está a minha caneta, está vendo aqui, aqui, ó, é a pedra de esquina. Ela vai dar sustento a tudo que está para cima dela. Tudo aquilo que está sobre ela é ela que sustenta. Se você tirar essa pedra de esquina aqui, toda essa construção que está em cima dela, ela vai desmoronar. Ela não tem sustento. Então, essa daqui é a pedra de esquina. Hoje, nós não usamos mais esse tipo de utensílio na construção civil, né? Os nossos irmãos aí que são pedreiros sabem que hoje nós usamos aí outro tipo de amarração, as vigas, né, que são colocadas no chão, né, as sapatas, tudo isso aí são a base de uma construção hoje. Mas na época em que eram construídos os antigos templos, os antigos portais, né, das entradas das cidades, era-se usado esse tipo de pedra aqui, que é a pedra angular, a pedra de esquina. Essa é a pedra de esquina, a pedra angular é outra que eu vou mostrar. Essa daqui é a pedra de esquina, tá? É a pedra que dá sustento a toda a construção. Então, em cada esquina do edifício tinha uma pedra dessa. E essa pedra aqui é que sustentava a construção. Se você tirasse as pedras de esquina, toda a construção ela ruía. Por isso que a palavra de Deus está comparando, Paulo vai dizer que Jesus Cristo é a pedra de esquina, é aquilo que dá sustentabilidade, é aquilo que dá a base. Se tirar essa base aqui, toda a construção cai. Da mesma forma, é o Evangelho de Cristo, ou a igreja. Se você tira Jesus Cristo, não existe igreja. Se você tira Jesus Cristo, não existe qualquer tipo de construção que fique de pé se você tirar Jesus Cristo como base. Então, isso até mesmo nas nossas vidas. Se você tirar Jesus Cristo das nossas vidas, da sua vida, como base da sua vida, com certeza a sua vida vai ruir, vai ser uma ruína total, né? Então, por isso que Jesus Cristo, ele é essa pedra de esquina aqui, tá bom? Agora vamos entender a pedra angular. A pedra angular, eu tenho uma outra imagem aqui, para os irmãos entenderem, aqui embaixo nesses arcos aqui, ó, a pedra angular é a pedra que dá sustentabilidade a esse arco aqui. A pedra angular é essa daqui onde a minha caneta está apontada. Essa daqui. Os irmãos vão perceberem nessa figura aqui onde a caneta está apontada, que para construir este tipo de construção aqui, esse tipo um portal, né, é necessário, olha só, umas esporas, tá vendo? Eles vão construindo, colocando as pedras, mas se eu não colocar a pedra angular aqui e tirar essas esporas, tudo isso desse lado e desse lado aqui também vai cair. Então a pedra angular é aquela que eu vou colocar aqui no meio e que vai sustentar tanto esse lado quanto esse lado aqui. A pedra angular é essa pedra aqui de cima. Essa é a pedra angular. É aquela que vai ficar no meio desse ângulo aqui e que vai dar sustentabilidade tanto para esse lado aqui quanto para esse lado aqui. Se você tirar essa pedra aqui, tanto esse lado quanto esse lado aqui vão cair e não há nenhuma construção que fique de pé. Então eu trouxe essas imagens para a gente entender o que é a pedra de esquina, que é essa daqui, né, que eu mostrei antes, essa pedra de esquina, e essa pedra angular, que é essa justamente que é utilizada nesse tipo de construção aqui para dar sustentabilidade, é a pedra principal. Ela é a última a ser colocada, né, porque ela vai fixar tudo aquilo que está em volta dela. Então é a pedra aqui angular, é essa que fica bem aqui no meio, que vai dar sustentabilidade para esse tipo de construção. Meus amados irmãos, então já que nós entendemos isso, o que é a pedra de esquina ou pedra angular, que é uma conotação, né, de Jesus Cristo. É uma das formas como Jesus Cristo ele é colocado quando se refere à igreja. Então não existe igreja se a base não for Jesus.
Não existe evangelho se a base não for Jesus. Não existe vida espiritual se a base não for Jesus. Não existe família se a base não for Jesus. Então, tudo aquilo que se refere à construção e necessita de ter uma base, se a base não for Jesus, com certeza ela vai ruir, tá bom? Então, vamos avançar aqui para a verdade prática. A verdade prática está dizendo assim: Jesus Cristo é a pedra basilar. O que é basilar? Basilar vem da palavra base, é o verbo da palavra do substantivo base. Então, basilar está se referindo ao que dá base, ao que dá mesmo, né, o sustento. Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Aí depois, mais na frente, nós vamos entender essa questão aqui dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Entendendo, meus amados irmãos, que a priori, por que ele fala dos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas? Porque os apóstolos estiveram com Jesus Cristo, aprenderam pessoalmente com Jesus Cristo. E os profetas são aqueles que auxiliam na edificação da igreja. Então nós vamos entender aí de que profetas são esses que Paulo está falando e a questão dos apóstolos, né? Vamos entender mais para frente. Vamos agora para a leitura bíblica em classe. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, no versículo 20 até o versículo 22, e também abra a sua Bíblia no capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Então, Mateus capítulo 7 e Efésios capítulo 2, do versículo 2, no versículo 20 ao 22, e Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante. Abra a sua Bíblia aí conosco, para que você possa participar da leitura bíblica em classe. Diz assim a palavra do Senhor em Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, que nós já vimos qual é a pedra da esquina, o que é a pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quando ele está colocando essa questão de todo edifício bem ajustado, nós vamos agora relembrar a aula da semana passada. Primeiro porque, lembra que nós falamos, semana passada, sobre a questão da paz, sobre a questão da reconciliação, que a paz ela é uma das formas, né, da demonstração de paz é a harmonia, né, estar bem ajustado, como coloca aqui o texto em Efésios. Então, quando ele está colocando isso aqui, ele está se referindo à igreja. A igreja precisa estar bem ajustada. Ele está dizendo assim, que só cresce se tiver bem ajustado. Se não tiver bem ajustado, não cresce, não vai à frente. Quando Paulo está colocando essa questão aqui no versículo 21, nós precisamos relembrar que Jesus Cristo veio, e quando Jesus Cristo veio, ele desfez a inimizade entre Deus e o homem. Por isso que Jesus Cristo, ele é a paz. Lembra que eu falei semana passada? Eu até perguntei assim, agora se perguntarem para você por que Jesus Cristo é a paz, então você já vai poder saber responder. Por que Jesus Cristo é paz? Porque Jesus Cristo veio e desfez a inimizade entre Deus e o homem e entre os homens entre si. Então, se Jesus Cristo desfez a inimizade entre os homens entre si, nós precisamos ter harmonia entre nós. Nós precisamos nos entender, nós precisamos ser bem ajustados. E aí, semana passada, eu falei a respeito, né, das pessoas que trazem contenda, né, as pessoas que sempre estão em desacordo, não concordam, acham que a sua opinião tem que prevalecer em cima das outras,
né? Não são pessoas que são apaziguadoras, são pessoas que trazem justamente a contenda na sua casa, no seu trabalho, na sua família. São pessoas que usam a sua boca para dizerem que estão falando a verdade, né? São aqueles que se demonstram aí os sincerões, né? Aqueles que falam, que pensam, e a palavra do Senhor, ela não te dá base para você ser assim. Ela não dá base nenhuma para que você venha magoar as pessoas com as suas palavras, dizendo ou utilizando do subterfúgio que está falando a verdade. Não é assim que funciona. Jesus Cristo sempre falou a verdade, nunca foi mentiroso, mas ele sempre demonstrou amor e compaixão para com todos aqueles que se aproximavam dele, mesmo os pecadores que precisavam de arrependimento, tá? Então, meu amado irmão, nós falamos sobre isso na semana passada, né? E colocando essa questão aqui de que para que o edifício cresça, ele precisa estar bem ajustado. Os nossos irmãos que são pedreiros sabem que se eu não coloco, né, não faço uma construção que seja bem ajustada, uma hora eu vou precisar derrubar tudo que foi edificado e começar a construir novamente tudo de novo. Então, a obra do Senhor, ou a palavra de Deus, Paulo está usando aqui esse exemplo do edifício para trazer para nós o seguinte: sejam bem ajustados. Tem que se ajustar. Se não se ajustar, a obra não cresce. Se não se ajustar, a obra sofre. Se não se ajustar, não tem paz. Se não se ajustar, não há como, olha só, como é importante essa questão de se ajustar. Se não se ajustar, não há como ter a presença de Deus. Por quê? Porque se você não se ajusta, você não cresce. Se você não cresce, você não é templo. Se você não é templo, o Espírito Santo de Deus não habita em você. E se não habita em você, você não é templo. Então não há presença de Deus em você. Então, meu amado irmão, é muito importante nós, enquanto igreja, e Paulo está escrevendo essa carta para a igreja de Éfeso, e nós falamos bem lá no início que essa carta é uma das cartas universais para toda a igreja na face da terra até os dias de hoje. Então está falando para o campo de Pacanalândia. Campo de Pacanalândia, sejam bem ajustados. Ministério de Pacanalândia, sejam bem ajustados. Se não for bem ajustado, não tem crescimento na obra. Líderes de departamento, você que participa de departamento, seja bem ajustado, porque senão não há crescimento na obra, não adianta, porque não há crescimento na obra. Você líder que quer fazer a obra do Senhor sozinho e que não conta com seus liderados, que não chama os seus liderados para estarem juntamente com você, não adianta, porque não vai crescer a obra das suas mãos. Precisa estar bem ajustado, precisa estar junto, precisa estar unido, precisa tapar as brechas, precisa tapar todo e qualquer tipo de lacuna que possa existir para que a obra do Senhor possa crescer, para que você venha a ser realmente templo no Senhor. Preste bem atenção no que eu estou falando. Templo no Senhor. Porque templo existe vários. Quem te falou que templo só é para adoração ao nome do Senhor? Não. Qualquer templo pode ser adoração de outros deuses. Cuidado. Porque você pode estar sendo um templo, mas não templo no Senhor. Você pode estar sendo um outro tipo de templo, aonde pode estar acontecendo qualquer outro tipo de adoração que não seja adoração ao Senhor. Pode ser uma adoração que não chegue até o trono de Deus. Então precisamos estar bem ajustados, meus amados irmãos. Se esforce, se esmere, apare as suas arestas. O que são as arestas? As pontinhas, sabe? Aquelas pontas que ficam assim para fora. Apara ela, tira, para que a gente possa estar todos, olha, bem ajustados, para que a obra do Senhor possa crescer. Não seja aquele ou aquela que vem para a casa do Senhor para dividir ou para subtrair, mas que seja para multiplicar e para somar. É essa a ideia que nós temos que ter referente à obra do Senhor, e não a ideia de subtrair e a ideia de dividir, tá? Até porque o céu é um só,
nós servimos ao mesmo Deus. O Jesus Cristo que morreu na cruz por mim foi o mesmo que morreu por você. Não existem dois povos, não existem dois céus, não é você que vai para um céu e seu irmão vai para o outro, não existe esse tipo de coisa. A palavra do Senhor nunca te deu base para você pensar assim. Então, que nessa manhã possamos refletir que as nossas arestas precisam estar aparadas. E qual é a lima? Qual é a serra que vai aparar essas arestas? A palavra de Deus. É isso aqui, é essa palavra que vai aparar as nossas arestas, que vai modificar o meu pensamento, que vai começar a mudar a minha forma de pensar, para que eu possa entrar em concordância com a palavra de Deus e para que eu possa entrar em concordância com o ministério da igreja, com o meu líder de departamento, com o meu irmão que está do meu lado, a cada um, para que nós possamos estar como edifício ajustados. Se nós somos ajustados, aí sim nós somos templos no Senhor. Se você não estiver ajustado, você não é templo no Senhor. Avançando aqui a palavra, então, em Mateus capítulo 7, vai dizer para nós o seguinte, tá? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus amados irmãos, nessas duas passagens, nós vamos aqui comparar a passagem de Éfeso e a passagem de Mateus. Então, nós temos duas representações de Jesus Cristo como base. Primeiro, lá em Efésios, nós vamos ver que Paulo vai comparar Jesus Cristo como aquele que é a base, a pedra angular, sobre aonde está fundamentada os ensinamentos dos apóstolos, os profetas e a igreja, tá? E aí, lá em Mateus capítulo 7, ele vai colocar Jesus Cristo como a rocha firme, ou seja, aquele que vai ser uma base segura para toda e qualquer construção. Então, quando nós formos entender, observando essas duas passagens, nós vamos fazer esse tipo de comparação, tá bom? Bom, vamos então agora para a questão do templo. Nós já falamos no início, por que Paulo vai usar a alegoria do templo para poder trazer a questão de Jesus Cristo como base da igreja? Porque na cidade de Éfeso existia um templo suntuoso que ficava praticamente no meio da cidade, um templo muito rico, muito luxuoso, que era o templo da deusa Diana, ou Artemis, a deusa da prostituição. Então ele usou aquela alegoria para descrever como que a igreja ela está edificada sobre a base que é Jesus Cristo. Então já entendemos essa questão. Agora vamos entender, meus amados irmãos, por que Paulo vai usar essa questão do templo. Vai falar sobre a questão desse templo e da questão da presença de Deus no templo. Primeiro, vamos entender onde começou a questão do templo. Começou primeiro lá no tabernáculo. Começou no tabernáculo. Por que surgiu a necessidade da construção do tabernáculo? Isso aí a aula a gente já estudou, os irmãos que foram os meus alunos sobre a lição do tabernáculo devem lembrar sobre o que eu falei, a necessidade. Por que houve a necessidade da construção do tabernáculo? Porque Deus, ele tinha a necessidade, ele queria, veio da parte de Deus. O tabernáculo, nenhuma parte do tabernáculo veio da parte do homem, tudo veio de Deus para o homem. Por quê? Porque Deus, ele queria se comunicar de uma forma direta com o seu povo. Então, por isso é que houve a necessidade da construção do tabernáculo. O tabernáculo era dividido em três partes: o pátio, o lugar santo e o santo dos santos.
E a gente vai observar aí que aonde Deus habitava, aonde estava lá a presença de Deus, aonde Deus se comunicava com o homem, era justamente lá no Santo dos Santos. Qual era o objeto que tinha lá no Santo dos Santos? Era a arca, né? A arca e a tampa, né? Que era o propiciatório, né? A tampa da propiciação, aonde tinham 2 querubins em cima, né? E quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava lá dentro, ele devia estar totalmente ataviado de acordo com todas as ordenanças que o Senhor Jesus, que o nosso Deus estabeleceu, para que ele estivesse assim, para entrar na sua presença. Quando ele entrava ali, ele tinha que estar a todo tempo de cabeça baixa e em silêncio, porque ali o homem não falava. Naquele espaço ali, quem falava era Deus. Ele entrava ali com o incensário, oferecendo o incenso, né, ao Senhor, e também oferecendo o sangue do animal que foi sacrificado ali para aspersão. Bom, já entendemos então aonde começou essa questão do templo. O primeiro a ser erguido foi o tabernáculo. Depois do tabernáculo, né, a gente vai observar aí que Salomão vai erguer o templo. Mas mesmo Salomão erguendo o templo já de pedra, uma construção, uma edificação diferente do tabernáculo que era móvel, né? A gente vai observar que Salomão ele vai dizer que até o próprio templo, né, que ele construiu com todo luxo, com tudo aquilo que ele tentou fazer de melhor para o Senhor, não seria possível conter a presença de Deus ali naquele templo, para você ver a grandiosidade de Deus. Então a gente vai observar que existiu o tabernáculo, depois os templos, né, onde eram ensinados, onde se faziam cultos ao nosso Deus, e hoje não há necessidade de se estabelecer um templo, uma edificação para que o Senhor habite. Eu estou falando de lugar de habitação do Senhor. Não existe mais essa necessidade. Por quê? Porque agora o Senhor, ele habita em nós através do seu Espírito Santo. Então, nós somos o templo. E quando nós paramos para analisar que nós somos o templo do Espírito, ou seja, o templo onde Deus habita através do Espírito Santo, ao mesmo tempo temos que refletir nessa tão grande responsabilidade e nesse tão grande favor, que é a graça, né, de sermos um lugar aonde o Senhor, o nosso Deus, em toda a sua grandiosidade, poder e majestade, ele habita. Como pode, né, um ser tão glorioso, majestoso, onipotente, onisciente, que tem o poder, o domínio, né, de tudo, criador de todas as coisas, habitar dentro de nós? Então, nós somos esse templo hoje, né? Não há mais necessidade de Deus, ele não está preocupado mais em habitar num templo entre 4 paredes. Ainda tem muita gente pensando que você só pode sentir a presença de Deus se você vier para a igreja, que você só pode ser crente ou evangélico ou servo do Senhor quando você está na igreja. Meu amado e querido irmão, hoje nós estamos vivendo num momento aonde nos prova que realmente aquele que é igreja, aquele que tem a presença de Deus com ele, vai estar adorando ao Senhor em qualquer lugar e em qualquer situação. Não é só aqui no templo, não é só dentro dessas 4 paredes que nós estamos congregados, é que nós vamos sentir a presença de Deus. Quantas pessoas, através das lives que nós estamos transmitindo, através das mensagens, das palavras que o Senhor tem falado para a sua igreja, tem sentido a presença de Deus, que tem chorado na sua casa, que tem falado em mistério na sua casa, que o Senhor tem renovado as suas forças na sua casa, que o Senhor tem curado, que o Senhor tem feito maravilhas na sua casa, sem você estar aqui. Então, meu amado irmão, aonde você estiver, você é igreja, você é templo do Espírito Santo de Deus. E hoje, mais do que nunca, já está comprovado de que não é necessário você estar aqui, nesse templo erguido por homens, para sentir a presença de Deus.
Quantas pessoas sentem a presença de Deus dentro da sua casa, no seu trabalho? O nosso pastor presidente mesmo, ele sempre diz que ele foi batizado. Quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi batizado com o Espírito Santo no trabalho dele, sentindo a presença de Deus. Ele se ajoelhou para orar e teve uma visão de línguas que vinham sobre a sua cabeça. Então, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele estava no trabalho dele. Então, as pessoas ainda têm essa questão de eu só glorifico a Deus quando eu vou na igreja, eu só sou servo do Senhor quando eu estou na igreja, eu só sinto a presença de Deus quando estou na igreja, eu só falo em mistério quando eu estou na igreja, eu só oro quando estou na igreja, eu só leio a palavra quando estou na igreja. E quando, na verdade, a presença de Deus é para aquele que busca. Presença de Deus, eu sempre digo isso, não é para qualquer um, não. Não é para quem acha que é de qualquer maneira. Não é. Presença de Deus é para aquele que busca. Se você busca, você tem presença. Se você busca, você é templo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está fazendo morada na sua vida. Tá bom, meu amado irmão? Então, se nós estamos colocando essa questão do templo. Bom, quando a gente está colocando essa questão do templo, aí vamos lá. A lição vai colocar para a gente aqui a questão do edifício espiritual, o santuário judeu. O santuário judeu, ele era um santuário, né? Era uma igreja, um templo, aonde existia uma divisão para que os judeus entrassem, né? E os gentios de um lado e os judeus do outro. Mas antes disso, só os judeus tinham acesso a esse tipo de templo. Os gentios não podiam entrar de jeito nenhum. Quando Jesus Cristo vem, e Paulo traz esclarecimento na lição passada para nós, que ele veio e desfez a inimizade entre os homens, ele traz a paz entre os homens. Então nós vamos observar aí que essa divisão ela tem que cair. Então, quando a gente está falando aqui que o templo judaico agora, né, porque Jesus Cristo veio para desfazer a parte cerimonial da lei. Na semana passada eu expliquei o seguinte, que Jesus Cristo ele não veio para abolir a lei. Entenda bem, Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele cumpriu a parte moral da lei, ele cumpriu a parte civil da lei e ele aboliu a parte cerimonial. Qual é a parte cerimonial da lei, presbítero Mário? Toda a parte que vai se falar sobre ofertas, sacrifícios, né, tudo aquilo que eles falavam e faziam, né, a respeito de ofertas e sacrifícios, tudo isso Jesus Cristo aboliu. Tanto é que a parte da circuncisão também foi abolida, né, a parte de oferecer sacrifícios foi abolida porque Jesus Cristo é o sacrifício perfeito e vicário, né, é o sacrifício que é permanente. Então não há mais necessidade dessa parte cerimonial da lei. Então Jesus Cristo veio e aboliu. E justamente essa parte cerimonial da lei é que fazia a separação entre quem era judeu e quem não era judeu. Então quando Jesus Cristo vem e fala e tira essa parte cerimonial da lei, não há por que mais, né, existir um templo que seja dividido, mas agora um templo único. Não há mais a necessidade de se achegar até o templo. Por quê? Porque pensa bem comigo, quando Jesus Cristo ele morre, o véu do templo foi rasgado. Aquilo que fazia separação entre o homem e Deus, que era o nosso pecado, a nossa inimizade, a inimizade entre o homem e Deus foi tirada. Então hoje eu tenho livre acesso a Deus. Então eu não preciso chegar diante do sacerdote ou do Santo dos Santos e oferecer alguma coisa em prol do meu pecado, se eu mesmo posso chegar diante de Deus e me arrepender dos meus pecados e falar diretamente com o Senhor aquilo que eu necessito. Então hoje nós temos livre acesso, não preciso mais da mediação do homem, tá? Quando nós estávamos na época do templo, existia necessidade da mediação do homem, e aí todo o ritual cerimonial, oferecer sacrifício, tudo aquilo era necessário. Mas agora que já não temos mais essa necessidade da mediação humana entre nós e Deus, agora o acesso é livre entre nós e Deus. Se o acesso é livre entre nós e Deus, não existe a necessidade de se adorar só no templo, não existe necessidade de dizer que Deus habita no templo erguido por mãos de homens. Estevão vai dizer isso. Estevão vai falar que Deus ele não habita em templo feito por mãos de homens.
Aí você vai me dizer assim, então por que eu vou para a igreja e sinto a presença de Deus? Porque aqui existem várias igrejas congregadas, juntas, eu, você, o irmão que está do seu lado, o irmão que está à sua direita, atrás de você, todos nós aqui temos a presença de Deus, e quando nós nos reunimos para adorar o nome do Senhor, Ele vai se manifestar de uma maneira maravilhosa no meio de nós. É por isso que nós sentimos a presença de Deus aqui na igreja. Mas Deus está condicionado a se manifestar só aqui na igreja? Não. Deus ele não está condicionado a isso. Onde houver um templo, Deus ele está manifestando a sua presença e manifestando a sua graça. Portanto, eu aonde eu estiver, você aonde você estiver, nós que somos templos do Senhor, aonde nós estivermos, o Senhor vai manifestar o seu poder e a sua graça através das nossas vidas. Ele não está condicionado somente a manifestar a presença dele aqui na igreja. É por isso que Paulo vai trazer esse ensinamento para nós. Não existe mais a necessidade do templo judaico, tá? Por quê? Porque o templo judaico ele era justamente para que todo o ritual do cerimonialista da lei pudesse ser cumprido. Mas se Jesus Cristo tirou esse ritual cerimonialista da lei, então não existia mais a necessidade desse templo judaico. Não existia mais a necessidade de se colocar lá o lugar onde as pessoas podiam ir, o lugar separado, né? Que era justamente o Santo dos Santos. Não existe mais essa necessidade, porque o véu do templo se rasgou. Aquilo que fazia a separação entre o lugar santo e o Santo dos Santos não existe mais. Hoje nós temos livre acesso. Aí vai colocar o seguinte, agora ele vai dizer assim, aqui na revista, o santuário cristão. O santuário cristão vai dizer assim, né, que justamente aquilo que eu já coloquei aqui para nós, que Salomão vai dizer que nem o templo que ele ergueu, que era um templo suntuoso, não podia conter a Deus. Ou seja, Deus ele não estava limitado a estar preso ali. A presença de Deus ela não estava limitada a estar dentro daquele templo que foi erguido por mãos de homens. Da mesma forma, como Estevão vai dizer que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Então ele vai dizer assim, que quando nós nos arrependemos e começamos a professar a fé em Jesus Cristo, nós é que nos tornamos templo agora. Nós nos tornamos templo. Por quê? Porque o nosso Deus ele vem habitar dentro de nós através do Espírito Santo e agora nós somos como pedras vivas. Por que pedras vivas? Porque estamos constituindo a igreja de Jesus Cristo, esse novo povo. Não existe mais um povo judeu e um povo gentil, não. Jesus Cristo veio e agora formou um novo povo. Que povo é esse? A igreja que está edificada onde? Qual é a base da igreja? Quem é a pedra angular ou a pedra de esquina aqui da base? O próprio Jesus Cristo. Ele que é a pedra angular da igreja. É sobre ele que eu e você estamos edificados. É sobre ele que nós, enquanto igreja universal, estamos edificados. Tá? Então, meu amado irmão, nós somos como pedras vivas. Na verdade, vamos tirar pedra e vamos colocar tijolo, porque hoje nós não usamos mais pedras para construir. Se nós fôssemos atualizar essa linguagem hoje, eu vou falar que eu sou um tijolo. Já fui um tijolo daquele grandão, já fui um bloco. Hoje em dia eu sou um tijolo pequeno, aquele pequenininho, 20 por 20. Hoje em dia eu sou um tijolo 20 por 20, mas já fui um blocão, né? Agora eu sou um 20 por 20. Você também é um 20 por 20 ou é um blocão, tanto faz. A questão é que nós somos pedras vivas. A palavra de Deus lá na carta de Pedro vai falar isso pra gente, que nós somos pedras vivas e estamos justamente cada um fazendo parte dessa construção que se chama Igreja de Cristo, tá bom? Depois eu vou falar uma coisa aqui que é muito interessante, vou falar depois não, vou falar agora mesmo. Uma coisa que é muito interessante, que traz pra gente a grande responsabilidade que nós temos enquanto pedras vivas. Olha só, qualquer pedreiro vai concordar comigo.
Se você senta um tijolo torto, se você começa a sentar uma carreira de tijolo e aquela carreira fica torta, tudo aquilo que vai vir em cima dele é torto. Tudo aquilo que vai vir em cima dele não vai estar no prumo, vai estar torto. Quando você terminar a construção que você observar, você não vai ter como mais mexer naquele tijolo que foi sentado torto. Se você não consertou no momento em que você estava edificando ou construindo, tudo aquilo que foi em cima daquele tijolo torto vai ser erguido de uma forma errada e torta. Aí como é que a gente conserta isso? Não tem conserto, tem que derrubar tudo e começar tudo de novo. Meu amado irmão, como isso é importante para nós nesta manhã. Como o Espírito Santo de Deus, ele está falando para nós nesta manhã. Observe bem, porque você é pedra viva e sobre você outras pessoas estão edificando as suas vidas. A sua família, o seu filho, a sua casa, lá no seu trabalho, na sua igreja, há pessoas que estão sendo edificadas sobre você, entendeu? Você é o tijolo e sobre você existem outras vidas que estão sendo edificadas através do seu testemunho, através daquilo que você apresenta como servo do Senhor. Então, meu amado irmão, se eles estão sendo edificados de uma maneira torta, se você está apresentando para eles um Jesus Cristo que não é o Jesus Cristo do Evangelho, um Jesus Cristo que não é aquele que está colocado aqui na palavra, no Evangelho genuíno, ou que as suas atitudes, enquanto servo do Senhor, estão colocando ou edificando vidas de uma maneira errada, estão edificando vidas de maneira doentes, cuidado, cuidado. Líderes de departamento, cuidado. Meus amados irmãos do Ministério de Campo de Parcanalândia, os obreiros, muito cuidado. Dirigentes de congregação, muito cuidado. Pastores do nosso campo, muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você fala, a forma como você fala, porque você é uma pedra viva e sobre você outras vidas estão sendo edificadas. Muito cuidado, você chefe de família, você irmã de oração, ou que não seja irmã da mesa de oração, mas você que é servo do Senhor, pessoas estão sendo edificadas sobre a tua vida. Muito cuidado para você não ser um tijolo torto, que esteja edificando vidas de uma maneira que seja torta, porque quando chegar lá em cima, vai ter que derrubar tudo para consertar. Vai ter que derrubar tudo para consertar. E tudo aquilo que foi edificado sobre você vai cair, porque não tem sustento. Vai cair, vai ter que ser derrubado para que você seja consertado. Aleluia! Para que você seja moldado, para que você venha entrar no prumo. Depois que você entrar no prumo, tudo aquilo que vai ser edificado sobre você, aí sim vai estar da maneira correta e vai estar da maneira como a palavra de Deus exige que esteja. Muito cuidado, meu amado irmão, muito cuidado. Sobre você estão sendo edificadas vidas. Você é pedra viva, eu sou pedra viva. Não podemos estar de qualquer maneira. Cuidado com isso. Vidas estão sendo edificadas sobre você. Estou falando aqui para todos, mas eu gostaria de enfatizar para as lideranças. Meu líder, onde está você na época da pandemia? Será que você tem mantido contato com seus liderados? Ou você abandonou? Ou você jogou para lá? Ou você não tem dado uma palavra de ânimo, uma palavra de sustento para os seus liderados? Porque mais tarde, um desses liderados seus
vai estar no seu lugar liderando. E quando acontecer algo semelhante, onde estará esse líder? Você não ensinou a ele como proceder no momento de adversidade. Você não esteve junto com ele no momento da adversidade. Você não esteve dando uma palavra de fortalecimento, de ânimo no momento da adversidade. Então ele também não vai saber fazer isso. Vai se constituir uma parede torta e não adianta, depois vai ter que ser derribado, todo o seu esforço vai ser em vão, porque vai ter que vir tudo ao chão para que o Senhor faça uma obra de conserto primeiro na sua vida, para consertar todos aqueles que foram edificados sobre o tijolo torto. Como isso é sério? Como nós estamos passando por isso hoje na igreja do Senhor? Pessoas que estão ensinando a palavra de Deus de uma maneira ao seu bel prazer, que venham se agradar, hedonistas, que estão agradando primeiro a si próprio, estão pegando a palavra de Deus e ajustando a sua própria vontade, ajustando ao seu próprio perfil, fundando igrejas, enganando o povo, dizendo que Jesus Cristo está se agradando do que o povo está fazendo, quando na verdade todos foram edificados sobre um tijolo torto e agora, para poder consertar, tem que derrubar tudo. E aí você vai falar para mim assim: irmão, igrejas fechando, como pode? Pessoas que se diziam pastores, que tinham grandes rebanhos, igrejas grandes de renome, pessoas de renome, trazendo escândalo para o evangelho. Tijolo torto. O Senhor está derrubando tudo e vai edificar, porque vai edificar, e aonde o Senhor edifica não tem tijolo torto, aonde o Senhor edifica não há coisas imperfeitas. É por isso que nós estamos passando pelo processo de santificação, para tirar a imperfeição do meio do povo, para que realmente venhamos a parar as nossas arestas, sermos ajustados, edifícios bem ajustados no Senhor. Muito cuidado, meu líder, muito cuidado, meu irmão, chefe de família, você que é o sacerdote da sua casa. A sua casa está sendo edificada sobre aquilo que você faz, aquilo que você fala. Muito cuidado, porque mais para frente o teu ministério não anda, porque a tua família não está contigo. Aí você vai falar assim para mim: ah, mas aí eles cresceram, agora cada um faz o que bem entender. E o fundamento? Aonde está? E a base? Onde está? Aonde está a base que foi plantada por você? Porque se a base está firme, o restante do edifício não cai. Se a base é sólida, o restante do edifício não cai. Onde estão os seus filhos? Onde está a tua esposa? Como está a tua casa nessa hora? Eu só quero trazer para a gente uma reflexão. Se você é tijolo torto, tudo que está em cima de você, cai. Até que você se conserte, até que o Senhor te coloque realmente numa posição de pedra viva, e que realmente tudo que foi edificado sobre você venha estar de acordo e conformidade com a palavra de Deus. Meu amado irmão, nós vamos avançar. Falamos sobre a pedra angular. Falamos sobre a questão, de Cristo como a pedra principal, aquele que vai dar base e sustento para a igreja. Já falamos sobre isso, mostramos o que é pedra de esquina, mostramos o que é pedra angular. Por que Jesus Cristo é a base e sustento da igreja? Vamos lá, pega aí a sua Bíblia. No Salmo 118, versículo 22. Vou dar 2 minutos aí para você abrir a sua Bíblia. Vamos lá, Salmo 118, versículo 22. Vou abrir a minha aqui que eu vou ler com você também. Salmo 118, versículo 22. Já abri aqui na minha. Salmo 118, versículo 22. Pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra que os edificadores rejeitaram. Jesus Cristo veio para os seus e os seus os rejeitaram. Ele que foi rejeitado, hoje se tornou a pedra de esquina da igreja, aquele que dá base e sustento para que a igreja do Senhor
possa ter crescimento e possa estar edificada. Bom, vamos avançar então? Então ele vai dizer o seguinte: assim como também os apóstolos testificaram de ser Cristo a pedra principal, portanto a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo, ou seja, a base das nossas vidas. Nós, enquanto templo do Espírito Santo, a base das nossas vidas precisa ser Jesus Cristo, tá bom? Vamos avançar então? O fundamento, apóstolos e profetas. Vamos lá, vamos aprender então o que é o apóstolo, o que é o profeta, qual é a diferença entre um e outro e o que cada um faz ou fez, né, para que a igreja pudesse se expandir, crescer e estar como está até os dias de hoje. Vamos entender então. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui meu planejamento aqui. O apóstolo, a revista vai dizer para a gente o seguinte: o apóstolo, o termo grego apóstolos, é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. O apóstolo, ele vem do verbo apostolar, que é o mesmo que evangelizar, pregar, propagar, doutrinar, ensinar e difundir. Então, o que é apóstolo? Isso. O apóstolo é justamente esse que vem para evangelizar, pregar, propagar, doutrinar, ensinar e difundir. Isso é o significado de apóstolo. Apóstolo é isso. Aí nós vamos observar então na palavra de Deus o seguinte. A revista vai colocar aqui para a gente. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Muito bem. Então, apóstolos foram aqueles que viram, que estiveram com o Senhor. Hoje tem apóstolo? Não. Hoje não tem apóstolo da mesma maneira que estiveram no passado. Hoje não temos mais apóstolos, tá? Apóstolos com essa particularidade daqueles que viram, que estiveram com o Senhor, que foram testemunhas oculares. Não temos. As pessoas que estão pegando esse título para si, estão usando esse título indevidamente, tá? Porque não existia, não existe mais esse título. Se você for observar dentro dessa perspectiva, daqueles que acompanharam Jesus Cristo, que viram, que foram testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, esses foram os apóstolos. Hoje nós somos discípulos, diferente. Nós somos discípulos de Cristo, cristãos, pequenos cristos. Apóstolos, não. Esse título, se alguém está usando, é indevido, tá bom? Agora, por que Paulo, então, e aí muitas pessoas até hoje não entendem por que Paulo, ele é tido como apóstolo, se Paulo não conviveu com Jesus, se Paulo não esteve no momento da morte e ressurreição de Cristo. Vamos lá. Será que alguém aí que está aí me assistindo, das 34 pessoas, que ainda pode ser um número muito pequeno, né, para uma escola bíblica dominical, para um campo inteiro, mas dessas 34 pessoas que eu tenho me assistindo, vamos ver se alguém sabe me dizer por que Paulo também é chamado de apóstolo. Vamos lá. Se Paulo não esteve no momento do ministério, nem da morte e da ressurreição de Cristo. Vamos lá? Nossa irmã Erlane respondeu aí. Nossa irmã Erlane disse que Paulo teve uma visão ocular de Jesus. Concordam? Quem concorda, bota um like aí, ó, um joinha aí, deixa um like aí. Ele viu Jesus. Erelice respondeu, não é isso? A Erlane respondeu. Ele viu Jesus. Quem concorda com a resposta da Erlane,
Coloca um like aí. Mas não é o like daquele que fica subindo, não. É o joinha, é a mãozinha. Coloca a mãozinha aí pra gente ver se a Erlane, ela respondeu certo. Vamos lá. Você que está me acompanhando aí, será que você sabe? Será que você concorda? Paulo realmente viu Jesus? E aí? A irmã Jéssica falou que Paulo conversa pessoalmente com Jesus. A nossa irmã a nossa irmã Miriam Pinto, de Souza Pinto, ela concorda, ela diz que sim, que realmente Paulo viu, né, a Jesus Cristo. E aí, mais alguém? Mais alguém quer se manifestar aí nos comentários? Dizer aí pra gente se realmente por que Paulo, né, é dito como apóstolo. Vamos lá? Mais alguém? E aí? A irmã Jéssica falou assim, que Jesus fala com Paulo, Paulo conversa pessoalmente com Jesus. O André concorda, a irmã Beth também concorda, né? Os irmãos estão concordando aí. Então vamos ver, irmãos, como é que isso aconteceu, tá? Por que Paulo, ele é chamado de apóstolo? Se apóstolo se os apóstolos foram aqueles que viram, né, Jesus Cristo pessoalmente, estiveram com ele. Vamos lá? Então vamos ver. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8 e 9. Vamos lá, gente, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou abrir aqui a minha. A minha não tem nada marcado não, hein? Não tem carta marcada não. Abro aqui junto com vocês. Já abri aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8. Versículo 8 e 9. E aí, vamos lá? Irmã Cristiane, eita glória! É aula, vamos aprender. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos. Isso foi Paulo escrevendo, hein? Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolos, pois que persegui a igreja de Deus. Então, Paulo aqui, ele está se colocando, está se apresentando como apóstolo. E ele colocando aí como se ele fosse o último, o derradeiro. Esse foi o último apóstolo. Vamos ver. Por que então que Paulo se coloca como apóstolo? Aí vamos abrir a nossa Bíblia então em Atos capítulo 9, versículo 3 a 5. Abra a sua Bíblia aí, então, em Atos capítulo 9, do versículo 3 a 5. Vamos ver por que Paulo era considerado apóstolo se ele não esteve pessoalmente com Jesus Cristo. Vamos ver. A irmã Elane falou que ele viu Jesus, né? A outra irmã também, a irmã Jéssica, falou que ele falou pessoalmente com Jesus no caminho de Damasco. Vamos ver então como é que a gente comprova isso biblicamente. Atos capítulo 9, do versículo 3 a 5. Abre aí sua Bíblia. Atos capítulo 9, do versículo 3 a 5. Atos capítulo 9, do versículo 3 a 5. É verdade. Jesus chamou Paulo para uma grande missão. Verdade, é verdade. Vamos lá, os irmãos encontraram? Atos capítulo 9, versículo de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou acompanhando, irmão, porque tem um delay, né? Uns segundos aí, tá?
Então, assim, para que você acompanhe junto comigo. A palavra do Senhor diz assim, ó. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Então a gente vai observar aqui que nesse momento Paulo, ele tem um encontro com Jesus. E realmente, o próprio Jesus se apresenta a Paulo. De que forma? Agora, Atos 9:17. Vamos ver a forma como Jesus se apresenta a Paulo. Está escrito assim, ó, Atos 9:17. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo-lhes as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Então, meu amado irmão, Atos 9, versículo 17, vai reafirmar para nós por que Paulo ele foi considerado apóstolo. Porque Paulo viu a Jesus. Só que Paulo não viu Jesus da maneira terrena. Paulo viu a Jesus Cristo ressurreto, o ressurgido, o Cristo ressuscitado no corpo de glória. Então Paulo teve, o privilégio de ver o próprio Jesus se manifestando a ele, E aí a gente vai observar que quando Paulo tem esse encontro com Jesus, a vida dele muda totalmente. Então, por que Paulo é considerado apóstolo, se apóstolo é somente aqueles testemunhas oculares de Jesus Cristo? Porque Paulo, ele viu a Jesus, só que ele não viu Jesus de uma maneira terrena. Ele viu Jesus da forma já ressuscitada, na forma ressurreta. Então, por isso que Paulo foi o último apóstolo, porque o próprio Jesus se apresentou, se revelou a ele. Tá bom, meu amado irmão? Então, se perguntaram para você por que Paulo, ele é apóstolo e não conviveu com Jesus? Porque o próprio Jesus se apresentou a Paulo na sua forma ressurreta, ressurgida, na sua forma de glória. É por isso que houve o grande clarão, Paulo cai, fica cego. Tudo isso aconteceu. Por quê? Porque não foi da maneira terrena. Foi na forma como Jesus Cristo está, ou se apresenta hoje, de uma maneira glorificada. Da forma como nós o encontraremos um dia. Dessa forma foi que Jesus Cristo se apresentou a Paulo. E aí Paulo foi uma testemunha ocular do próprio Jesus Cristo, tá bom? Então já vimos aí como é que a gente comprova isso aí na Bíblia. Parabéns, irmã Elane, irmã Jéssica, os irmãos aí que responderam, irmã André, irmã Beth, tá bom? Que Deus possa aí continuar abençoando vocês. Então entendemos o porquê disso. Por que Paulo é chamado apóstolo? Agora vamos lá. E aí os apóstolos, eles foram confiados, aos apóstolos foram confiados o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Então os apóstolos, eles não foram chamados para muita coisa, não. Os apóstolos foram chamados justamente, a eles foram confiados o ministério da palavra para poder fazer o fundamento da igreja. O fundamento da igreja estava na mão dos apóstolos, tá? E a base dos apóstolos? Jesus Cristo. Então Jesus Cristo e o ensinamento dos apóstolos. O fundamento da igreja hoje é Jesus Cristo e o fundamento dos apóstolos. Se hoje nós fôssemos então dizer o que a igreja precisa observar para ser uma igreja edificada. Primeiro, os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Por quê? Aonde o próprio Jesus Cristo, que é a base da igreja, vai se revelar. E depois, todos os livros, todas as epístolas e as cartas que foram escritas pelos apóstolos. Então, para que uma igreja ela possa hoje ser edificada, nós precisamos observar isso. Nós precisamos estudar as cartas. Nós precisamos observar a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos está descrita nas cartas. Agora, se eu não leio as cartas,
Se eu não leio os 4 evangelhos, eu não tenho como ser uma igreja edificada. Tá? Isso aí. Então a gente não tem como entender essa questão aí, né, da doutrina dos ensinamentos dos apóstolos, se eu não leio as cartas. Eu preciso ler as cartas todas. Filipenses, Colossenses, Coríntios, Pedro, Tiago, Judas, Tito, Filemon, todas as cartas. Colossenses, Tessalonicenses, ao próprio Apocalipse também, todas as cartas, para eu poder entender como que a igreja ela precisa estar fundamentada. Por quê? Primeiro vem a base, que é Jesus Cristo, e depois vem o ensinamento dos apóstolos. Meu amado irmão, tudo aquilo que está fora do ensinamento dos apóstolos não pode ser considerado como igreja. Preste bem atenção. Você que não é do nosso campo, a gente tem aqui no nosso campo, a gente preza muito pela palavra de Deus, mas nesse momento eu tenho pessoas que não são do nosso campo. Observe bem na sua igreja onde você está. Ou, se você conhece alguém que frequenta alguma igreja, que realmente fala alguma coisa que está fora da doutrina dos apóstolos, tá? Porque tem muita coisa que foi colocada pelo homem na igreja. Muita coisa. E está totalmente fora da doutrina dos apóstolos. Não condiz com a doutrina dos apóstolos. É diferente dos costumes colocados, né, pelos homens com base na doutrina dos apóstolos e aqueles que não têm base na doutrina dos apóstolos. Então tem muitos que não têm base nenhuma na doutrina dos apóstolos. Aí como é que eu vou saber da doutrina dos apóstolos, presbítero? Vai ler as cartas. Vai ler as cartas. Faz um propósito. Lê aí primeiro, começa com Atos, para você entender aí como é que surgiu a igreja. A história da igreja está em Atos. Depois que eu entender a história da igreja, aí eu vou para Romanos, primeira carta, Romanos. Eu vou entender como é que se dava lá a organização da igreja de Roma. Como é que foi que aconteceu? Como é que aquela igreja estava? O que podia e o que não podia acontecer naquela igreja? Né? Qual é a doutrina que o apóstolo colocou, estava ensinando ali naquela carta? Então tudo isso é importante para nós. E observar, irmãos, porque hoje tem muita gente que antes guardava a doutrina dos apóstolos, mas hoje não quer mais. Hoje abriram mão da doutrina dos apóstolos. Estão aí fazendo aí coisas que a gente diz assim, meu Deus, como pode? Umas coisas que não estão condizendo com nada que está na palavra de Deus. E tem muita gente indo atrás. E tem muita gente fazendo as mesmas coisas. E tem muita gente que não tem observado a doutrina dos apóstolos. Então eu chamo você, eu convido você a ler as cartas. Para ver se você consegue. Não precisa você pegar e ler, hoje eu vou ler Coríntios todo. Não, lê um capítulo por dia, metade de um capítulo. Mas leia, entenda, para que você não seja levado por esse monte de coisa que está sendo colocado aí. Aí não é só, eu não vou dizer para você que é só nessas igrejas por aí não, tá? Dentro das nossas igrejas também, tem tentado entrar alguns pensamentos, né? O povo tem colocado aí, mesmo que de uma forma, né, mais embutida, alguns pensamentos, algumas coisas que não estão dentro da doutrina dos apóstolos. E é nessa hora que o pastor Adilson, o ministério da igreja, vai bater de frente e vai dizer para você, não pode ser assim. Não pode ser assim. Por quê? Porque está fora da doutrina dos apóstolos. Não tem nenhuma relação com aquilo que os apóstolos ensinaram, que é o fundamento da igreja. Como é que eu vou entender o que pode e o que não pode na igreja? O que está na doutrina dos apóstolos. O que não está na doutrina dos apóstolos não pode acontecer na igreja. Entendeu, meu amado irmão? Você que muitas das vezes tem um pensamento que é divergente. Você que muitas das vezes pensa, mas a minha igreja podia ser organizada assim.
Ah, minha igreja podia fazer assim. Ah, minha igreja podia permitir isso. Ah, minha igreja podia fazer isso, fazer aquilo. Antes de você falar isso, leia a doutrina dos apóstolos. Observe a doutrina deixada pelos apóstolos, para você ver se realmente tem condições ou não tem condições. Se realmente a doutrina não é o pastor da igreja, é se a doutrina dos apóstolos, ela vai dar abertura ou vai permitir que esse seu pensamento aconteça ou não. Então nós aqui, Ministério de Campo de Pacanelândia, eu posso falar isso com propriedade em nome do nosso pastor presidente, nós aqui vamos sempre ter como primazia a doutrina dos apóstolos. E você vai observar que tudo que é colocado aqui, que tudo que é feito no Campo de Pacanelândia está em consonância com a doutrina estabelecida pelos apóstolos para fundamento da igreja. Não há nada aqui que você vai observar que não esteja em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Quem já esteve aqui congregando conosco, que não congrega mais, e quem está congregando conosco, sabe como é que as coisas acontecem dentro do Campo de Pacanelândia e sabe que nós vamos sempre primar pela doutrina que está estabelecida pelos apóstolos. Tá bom, meu amado irmão? Então, você que tem alguns pensamentos aí que divergem, que podia fazer assim, podia ser assim, podia abertura, podia fazer uma abertura para isso, para aquilo outro. Ei, antes de você pensar assim, observe a doutrina dos apóstolos, tá bom? Vamos lá, continuando então. Agora eu vou falar dos profetas. Antes de eu falar dos profetas, por que a doutrina dos apóstolos ela tem um peso muito grande para a igreja? Porque a doutrina dos apóstolos foi recebida pelos apóstolos pelo próprio Cristo. Foi o próprio Cristo que passou a doutrina aos apóstolos. É por isso que tem um peso muito grande a doutrina dos apóstolos para a igreja de hoje, tá bom? Vamos falar agora dos profetas. Os profetas. Quem são os profetas? O profeta é a pessoa que profetiza, isto é, que anuncia a mensagem de Deus. Observe bem, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, tá bom? Nós vamos ter dois tipos de profetas, um no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, o profeta, ele não era intérprete de Deus, não. Ele era porta-voz de Deus, ou seja, era o próprio Deus falando através do profeta, tá? Quando nós vamos agora para o Novo Testamento vai colocar o profeta como intérprete da palavra de Deus. Ou seja, aquele que vai trazer exortação, consolação e edificação para a igreja. Essa é a função dos profetas do Novo Testamento. Exortação, edificação e consolação para a igreja. Através do quê? Do que está estabelecido na palavra de Deus. Eu não posso, me entenda bem, você que é profeta, eu não posso profetizar algo que seja contra a doutrina dos apóstolos. Preste bem atenção nisso. Eu não posso jamais profetizar algo que seja contra a doutrina dos apóstolos. Por quê? Porque a minha profecia ela está baseada na interpretação da palavra de Deus. As pessoas que têm dom de profecia, o que elas profetizam tem que estar baseada na palavra de Deus. É por isso que a gente não julga o profeta, a gente julga a profecia. A profecia proferida tem que estar baseada na palavra de Deus. Se não estiver baseada na palavra de Deus, irmão, a profecia não se cumpre. Não adianta que não se cumpra. É por isso que o profeta, ele não pode, o profeta no Novo Testamento, ele não é mais o porta-voz de Deus, mas ele é intérprete daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. Como assim intérprete? Quando o profeta se levanta e fala para mim algo que vai acontecer, né? Aquilo que ele falou para mim tem que estar contido dentro da doutrina dos apóstolos.
No Antigo Testamento não existia uma doutrina estabelecida para a igreja, porque no Antigo Testamento a gente não tinha essa questão da igreja, a gente tinha o povo judeu. O povo de Israel era diferente. Toda a profecia estava, que vinha de Deus diretamente para o povo de Israel. Agora não. Agora a profecia, ela vem de Deus e precisa estar em consonância com a palavra de Deus. Claro que se vem de Deus, vai estar em consonância com a sua palavra. Mas os profetas da casa do Senhor, hoje em dia, que são poucos, e muitos estão perdendo a credibilidade, porque estão se vendendo por aí, estão profetizando ou querendo amaciar o ego do homem, falando aquilo que o homem quer ouvir, por várias questões aí que eu não quero entrar nessas questões, mas você que é profeta é você e Deus, eu não tenho nada a ver com o seu ministério. Na verdade, eu tenho o meu ministério e eu vou prestar conta daquilo que eu estou fazendo com o ministério que o Senhor confiou em minhas mãos. Você que é profeta também vai prestar conta do ministério que o Senhor tem confiado na sua mão. Agora, preste bem atenção, meu amado irmão. Eu já usei esse exemplo aqui várias vezes. Muitas das vezes eu tenho um amigo meu, um irmão da igreja que eu gosto muito, ele está passando por uma dificuldade muito grande. E aí eu tenho o dom da profecia. Eu vou profetizar para ele que o Senhor vai abençoar, que o Senhor vai abrir a porta, que o Senhor está com ele no vento, que o Senhor vai acalmar a tempestade, enquanto na verdade não é nada disso. Muitas das vezes Deus está requerendo mesmo que eu profetize para ele que ele tem que se consertar, que enquanto ele não colocar a casa dele em ordem, não vai cessar o tempo, não vai cessar o temporal, e que muitas das vezes aquilo sobreveio sobre a vida dele porque ele não vigiou, porque ele deu brecha, porque ele não tomou as atitudes corretas na vida dele, está pagando pelas consequências dos atos dele. E isso aí eu, como profeta, não quero entregar, não quero falar, tá? Então, na verdade, o que eu, como profeta, preciso entender é que tudo aquilo que eu profetizo precisa estar com base na doutrina dos apóstolos. Tá? Eu não posso profetizar algo que não esteja com base na doutrina dos apóstolos. Tá bom, meu amado irmão? Então você que é profeta, tome esse cuidado. Porque hoje já são poucos os profetas. E os que têm estão perdendo a credibilidade. Porque estão profetizando coisas que não estão em conformidade com a palavra de Deus. Doutrina dos apóstolos. Tá? Então jamais a profecia, presta bem atenção, jamais a profecia, mas a profecia é o próprio Deus falando. Sim, se é o próprio Deus falando, não vai estar em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Jamais uma profecia pode ser dita se ela não estiver em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Ela vai até ser dita, mas se cumprir, não vai se cumprir não. Tá bom? Porque Deus não é um Deus que se contradiz. Deus não é Deus de confusão. Examina a palavra do Senhor. Examina você mesmo. Primeiro examina você mesmo. E vê se há condições dessa profecia se cumprir na sua vida. Tem gente que quer que se cumpra tudo na sua vida e você não quer se achegar a Deus. Então vamos lá. Continuando aqui a palavra do Senhor, a nossa lição vai dizer assim, que os profetas, na verdade, eles têm uma missão junto com os apóstolos. No Novo Testamento, sempre que vai aparecer no Novo Testamento, a palavra profeta não é no singular, a palavra profeta é no plural. Por quê? Porque diferente do Velho Testamento, o Espírito Santo, ele descia sobre as pessoas para uma obra específica. Ele não estava em abundância, ele não habitava nas pessoas. Ele vinha e descia por uma obra específica. Então, quando a gente fala de profeta no Velho Testamento, a gente vai falar de momentos específicos no qual Deus precisava falar com o povo ali. Quando a gente fala de profeta no Novo Testamento, a gente está falando de profetas, no plural. Ou seja, na igreja existem vários profetas. Todos, vamos dizer assim, se nós pegamos a questão de profeta como aquele que anuncia a mensagem de Deus, então todos nós somos profetas, porque todos nós anunciamos a mensagem de Deus. Agora, tem as pessoas que têm o dom da profecia, que é diferente do profeta. O dom da profecia, ele é diferente do profeta.
O dom da profecia, ele vem para exortar, consolar e edificar a igreja. Essas pessoas que têm o dom da profecia na igreja, elas estavam junto com os apóstolos nessa missão de fundamentar a igreja na doutrina. Então, profetas no Novo Testamento, ele vai ser uma coisa mais ampla. Agora, por que no Novo Testamento a gente vai observar sempre a palavra profetas no plural? Porque agora o Espírito Santo de Deus, ele não está limitado a descer, né? Ele não está limitado. Agora o Espírito Santo de Deus, ele habita de uma forma abundante. Ele habita dentro de nós. Então, podemos profetizar? Podemos ter o dom de profecia? Sim, podemos ter o dom de profecia. Um só? Não. Na igreja podemos ter várias pessoas com dom de profecia. Tanto é que isso existia, que o próprio Paulo, ele vai admoestar o povo a como se portar. Quando um estiver profetizando, quando o outro tiver revelação, quando o outro tiver visão. Quem é que tem que falar primeiro na igreja? Tá? Ele vai organizar isso aí, a questão dos dons espirituais. Tá? Então, na igreja hoje temos vários profetas, o qual Deus usa todos eles, tanto para exortar, consolar ou edificar. Tá bom, meus amados irmãos? Então vamos entender por que no Antigo Testamento há uma escassez de profeta e no Novo Testamento agora há abundância de profetas. Porque o Espírito Santo de Deus agora habita dentro de nós e agora nós temos o dom do Espírito, que é a profecia, o dom de profecia. E o dom de profecia agora, aquele que busca do Senhor, o Senhor o dá, e ele vai se tornar um profeta também, né? Mas um profeta, não mais um profeta intérprete da palavra, mas aquele que Deus, ele usa, tá bom? Bom, Pois é, irmã Roberta, a senhora colocou aqui que o profeta sofre, mas fala a verdade, mas hoje nós não temos mais profetas que querem sofrer, não. Nós temos profetas que querem tapinha nas costas. Nós temos profetas que querem elogio. E aí esse profeta já se vendeu, né? Infelizmente já está corrompido. Bom, vamos avançar então. O tópico 3, para a gente terminar: edificados para a morada de Deus. O edifício precisa ser bem ajustado. Aí, quando eu li isso aqui, essa parte do edifício ser bem ajustado, eu me remeti, né, me lembrei sobre a questão dos irmãos, né, do apóstolo Paulo e do apóstolo Pedro, que em um momento não estavam ajustados. Pedro não estava ajustado, né? Pedro estava desajustado. Pedro não estava em conformidade com a doutrina estabelecida por Jesus Cristo e pelos apóstolos, né? Pedro já estava querendo mudar a doutrina, fazer aquilo que Deus não tinha estabelecido, que Deus não tinha deixado. E aí, quando acontece isso, Paulo, querendo ajustar a igreja e com a preocupação de fazer uma doutrina que seja uma doutrina eficaz e sã, baseada no ensinamento de Jesus Cristo, vai chamar a atenção de Pedro para que ele possa realmente se ajustar. E aí, depois que se ajustou, a igreja ela expandiu de uma forma maravilhosa sobre a face da terra. Então, a palavra aqui na lição vai dizer assim: o edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Ou seja, se você aceitou a Jesus, você passou pelo processo de santificação duas vezes, pela santificação duas vezes. A santificação posicional, porque você agora se torna santo, então é a posição, você muda, tá? E você agora vai passar pelo processo de santificação processual. Esse processo de santificação processual que vai trazer crescimento como edifício. Você não vai ficar só na base, você vai precisar crescer, você vai precisar expandir. Então, quando você vai crescendo e expandindo, é aquilo que ele fala aqui, que a palavra de Deus fala aqui, ó. Todo edifício bem ajustado cresce. Ou seja, se você está bem ajustado com Cristo, está bem ajustado com seu irmão, você tem crescimento espiritual. Senão, você não cresce. Então, o edifício para crescer precisa estar bem ajustado. Entendeu? Minha irmã Isabel Lucas, não sei se ela está conosco, eu não vi ela comentando nada ainda. Irmã Isabel Lucas está conosco. Eu tenho uma preocupação com a nossa irmã Isabel Lucas, por quê? Porque a nossa irmã Isabel Lucas, ela sempre coloca aqui pra gente, às vezes, que ela tem alguma dificuldade em entender algumas coisas
que estão colocados na palavra de Deus. E eu tenho me preocupado assim, em trazer alguns esclarecimentos, irmã Isabel, para que a senhora possa ter uma compreensão clara de algumas coisas que a gente lê muitas das vezes e não entende. Então, eu tenho, depois que a irmã falou isso, né, eu como professor, eu tenho me preocupado muito em trazer esses esclarecimentos, até para que a irmã, depois quando for lá ler novamente essa passagem de Efésios 2, já lê com um outro entendimento, já lê entendendo, né, tudo aquilo que está sendo colocado por Paulo ali para a igreja. Então, eu não sei se a nossa irmã Isabel está conosco hoje, a nossa irmã Isabel Lucas, mas se ela tiver, a senhora me despertou, né, enquanto professor. Eu já tinha essa visão. Os irmãos que são os meus alunos já sabem que eu sou muito detalhista nessa parte de conceitos, entender e trazer as explicações. O irmão André sabe disso, eu procuro explicar muito bem as coisas, trazer tudo bem explicado. Os professores que têm aula comigo aqui na Matriz também têm esse entendimento, mas como eu não sou professor de todas as classes, sou professor somente de uma classe, então eu não sei se realmente chega da forma que eu passo, né? Porque às vezes o professor ele tem a sua maneira de dar aula, então às vezes não é como eu dou. Mas eu tenho essa preocupação, e a nossa irmã Isabel, quando ela colocou isso, eu tenho essa preocupação de trazer isso bem explicado, para que quando você for ler novamente a palavra de Deus, você já vá ler com aquele entendimento que eu trouxe, né, para você. Não eu, não um presbítero magno, porque eu não sou nada, não sou ninguém, mas aquilo que o Espírito Santo de Deus nos revela, né, através da sua palavra, para poder estar ensinando os nossos irmãos, tá bom? Então, irmã Isabel, se você estiver aí ouvindo a gente, né, a parte do edifício, por que o edifício ajustado, Paulo vai falar que o edifício ajustado cresce? Porque se você não estiver ajustado, não há como ter crescimento espiritual. E aí ele vai colocar assim, que o que traz esse ajuste para nós, essas relações harmônicas, é justamente o processo de santificação. Esse processo de santificação vai trazer para a gente a capacidade da gente se aparar as nossas arestas, né, aparar as nossas pontinhas e estar bem ajustado, tá bom? Por isso que precisa estar bem ajustado para crescer. Todo edifício bem ajustado, ele cresce, tá? Mas só pode estar bem ajustado se as arestas estiverem aparadas. Quem é que faz essa parte de cortar, de podar, de aparar a gente, né, de nos moldar? É a própria palavra de Deus. É ela que traz santificação para nós, tá bom? Vamos lá, Templo Santo no Senhor, é outro tópico aqui. O Templo Santo no Senhor, a palavra aqui significa o recinto, o templo, né, o recinto interior, ou seja, o lugar santíssimo. Quando fala de Templo Santo no Senhor, fala que justamente essa questão do lugar onde Deus habita. A gente vai observar que tanto no tabernáculo quanto no templo existia o lugar do Santo dos Santos, que é o lugar aonde Deus habitava. Então, quando se trata de nós somos justamente o lugar do Santo dos Santos, aonde Deus ele habita em nós através do Espírito Santo, tá bom? Tá colocando aqui que a analogia que Paulo faz não se refere a uma estrutura material, ou seja, não é lá o lugar, a repartição, né, do templo, lá onde Deus habita, não. Tá colocando que nós que somos lavados, escolhidos, eleitos e predestinados à salvação, né, nós nos tornamos templo santo, separado do pecado e que pertence a Cristo e passa a viver em santidade. Por que nós precisamos passar a viver em santidade, meus amados irmãos? Primeiro, porque Deus não comunga com o pecado. E segundo, a presença do Espírito Santo não vai habitar num lugar onde há sujeira, onde está imundície, tá? Pelo contrário, ele é o agente que faz a limpeza. Então, nós precisamos cultivar a presença do Espírito Santo em nossa vida. Como? Através do processo de santificação. Como? Observando a palavra de Deus e a doutrina dos apóstolos. Como? Renunciando à minha vontade para fazer e cumprir a vontade de Deus. Tá? É uma sequência. É uma sequência de fatos, né, que estão bem cadenciados, estão bem ajustados, para que eu possa ver a Deus. Tá bom? A morada do Altíssimo. Aí a revista vai dizer pra gente, como já vimos, o crente tornou-se templo santo do Senhor. Isso indica que Deus habita em nós, por meio do Espírito Santo. E que tal afirmação
ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Ele reside individualmente dentro de cada um de nós, bem como no corpo inteiro. E qual é o corpo inteiro de Cristo? Qual é o corpo inteiro de Cristo? Os irmãos sabem. Qual é o novo povo que foi formado através da morte de Jesus Cristo? A igreja. Então, justamente, ele habita também no meio da igreja. Ele habita dentro da igreja, né? Então, e essa igreja, formada tanto por judeus quanto por gentios, né? Formada por vários tipos de pessoas que somos nós hoje. Tá bom, meus amados irmãos? Então, é um grande privilégio de nós sermos templo do Espírito Santo. É uma grande primícia, né? É assim, indescritível você ter a presença de Deus dentro de você, ser templo do Espírito Santo. Eu vou encerrar a nossa aula hoje, né? Não há necessidade de eu me alongar mais, porque acredito que todos os ensinamentos, tudo aquilo que Deus colocou aqui em nossos corações, né, para falar nesta manhã, nós já falamos, né, já passamos para os irmãos. Se ficou alguma dúvida, os irmãos me chamem no privado, me passem no zap, conversem comigo depois. Eu até posso colocar aí na live, não prometo responder assim, às vezes na hora, mas depois a gente responde aí, tá bom? Que Deus possa continuar abençoando a todos que estiveram conosco. Realmente eu espero que os irmãos possam ter entendido, né, a nossa proposta de hoje, a proposta de sermos edificados sobre a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tá bom? Entendendo que a base é Jesus Cristo, depois a doutrina dos apóstolos, tá? E os profetas precisam estar em conformidade com a doutrina dos apóstolos. Para que você possa profetizar, exortando, edificando e consolando, você precisa estar na doutrina dos apóstolos, tá bom, meu profeta? Que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos. Hoje à noite, meu amado irmão, mais uma vez quero fazer o anúncio, teremos culto de Santa Ceia. Então, hoje à noite é a nossa Santa Ceia. Mais uma vez, vou pedir a você, separe somente a quantidade necessária para que você e sua família ceie, tá bom? A mesma coisa também, os pedacinhos de pão, somente o necessário para que a sua família possa cear. Nós estaremos consagrando daqui e você vai estar participando da mesa do Senhor. Se prepare, Deus vai fazer algo maravilhoso nessa noite. Eu creio que Deus está preparando algo maravilhoso para nós nessa noite. Você vai sentir a presença de Deus de uma forma ímpar, da forma como você nunca sentiu na sua vida. Hoje, Deus ele vai bradar na terra. Deus ele vai te revestir, vai te fortalecer, vai revigorar suas forças. Eu creio em nome de Jesus que sairemos alimentados e fortalecidos da mesa do Senhor. Tá bom, meu amado irmão? Que Deus possa abençoá-los em nome de Jesus. Mais uma vez vou passar a nossa agenda de cultos. Segunda-feira, culto de libertação com a equipe de libertação dirigido pelo nosso presbítero Jorginho. Na quarta-feira, culto de doutrina ministrado pelo nosso pastor presidente. Graças a Deus já está restabelecido da Covid-19. E também, na próxima sexta-feira, culto de consagração. Na próxima sexta-feira, nós estaremos aqui em oração, em jejum, clamando ao Senhor. Não se esqueça de jejuar de terça para quarta, tá bom? Meia-noite, terça para quarta, meia-noite estaremos entrando em jejum, em propósito, em prol das nossas vidas, em prol do fortalecimento espiritual da igreja. Então, ore conosco, jejue. Precisamos jejuar. Que Deus possa abençoar a todos. Espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração nesta manhã e que ele possa ter revelado a sua palavra a cada um de vocês nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para encerrar e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito em nossas vidas. Soberano Deus e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor da glória, por isso nós passamos aqui na tua presença. Jesus eterno e santo, tu és poderoso, Senhor. Tu és a base da igreja, Senhor da glória, é por isso que nós sabemos que essa base não pode ser abalada, que a tua igreja não pode ser abalada. Ó Deus maravilhoso e santo, continua nos abençoando nesta manhã, continua nos fortalecendo, Senhor da glória. Ó Deus, que nós possamos realmente edificar a nossa casa sobre a rocha, Senhor, que nós possamos colocar e depositar toda a nossa confiança, a nossa esperança, toda a nossa fé em Ti. Ó Deus maravilhoso e santo,
Que o Teu Espírito Santo venha estar falando a cada coração nesta hora, fazendo, Senhor, aquilo que lhe apraz, porque sabemos que a Tua palavra ela não volta vazia. Senhor da glória, toma nas Tuas mãos, Jesus eterno e poderoso. Senhor da glória, promove mudança, Senhor, em cada vida, através da Tua palavra, Senhor da glória. Ó Deus maravilhoso e santo, meu Deus, que os Teus servos venham ser diferentes a partir de hoje. Pai querido e santo, venham agir diferente, venham pensar diferente, Senhor, prezando a doutrina dos apóstolos, prezando, Pai querido, ao que os profetas falam. Senhor da glória, toma nas Tuas mãos a Tua igreja, Senhor. Ó Deus querido e santo, que onde houver, Senhor, algum desajuste, que nesta manhã o Senhor possa estar aparando as arestas, o Senhor possa estar colocando essa pessoa em ajuste, Senhor da glória, em nome de Jesus, para que haja crescimento na Tua obra, Senhor, a Tua igreja, Senhor da glória. Contempla nesta hora, abençoa a Tua igreja, dá crescimento à Tua igreja, Senhor, porque sabemos que Tu és o dono da obra, Senhor da glória, Tu és aquele que dá o crescimento. Senhor da glória, nos ajuda, Senhor, a estar em harmonia com o nosso irmão, em harmonia na nossa casa, que possamos estar ajustados, Senhor, sentindo o mesmo no Senhor. Ó Deus eterno e santo, para que a Tua obra venha ter crescimento e para que nós possamos também ter crescimento espiritual. Pai querido e santo, não retires de nós o Teu Espírito Santo, Senhor. Não retires de nós a Tua presença, Deus, porque somos pecadores, Senhor, somos falhos, Senhor da glória, mas, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a cada dia, Pai querido, a nos santificar, Senhor, para que a Tua presença ela venha ser perfeita em nossas vidas. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer, Senhor, porque mesmo sendo imperfeitos, ó Deus querido, mas a Tua presença, o Teu Espírito Santo, ele habita em nós. Pai, que privilégio enorme, Senhor, que privilégio tão grande, Pai querido, que muitos não entendem, muitos não têm valorizado, Senhor, a Tua presença em nossas vidas, ó Pai eterno e santo, mas que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa ter trazido, Senhor, esclarecimento, possa ter trazido consciência a essa pessoa, Pai querido, que é necessário que nós venhamos, Senhor da glória, preservar o Teu Espírito Santo dentro de nós. Pai querido e santo, continua abençoando a Tua igreja, Senhor da glória. Ó Deus, toma, Senhor, este culto à noite, fala poderosamente aos nossos corações, Senhor. Precisamos de ouvir a Tua palavra, Deus querido e santo, renovar as nossas forças, Senhor. Ó Pai querido e santo, fica conosco e fala conosco, Senhor. Em o nome de Jesus, ó Pai, toma a Tua igreja nas Tuas mãos, Senhor da glória, abençoando e fortificando os Teus filhos. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus Cristo, e toda a igreja diga amém. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus possa continuar te abençoando. Em nome de Jesus, a paz do Senhor.